Nesse ano de 2021, eu estou no primeiro ano do meu mandato como presidente da Academia Cearense de Letras. O mandato deve durar 2 anos. Eu não pretendia assumir esse encargo, mas fui como que convocado pela unanimidade dos meus colegas para assumir essa responsabilidade, considerando os momentos difíceis do ponto de vista da manutenção, da sustentação da academia, principalmente nesse ciclo de pandemia que nós estamos vivendo. Por isso eu me senti quase que no dever, na obrigação de aceitar esse encargo. Então, estamos fazendo esse esforço para dar cada vez mais musculatura cultural à academia e contribuir para a sua sustentabilidade. Ela que é a Academia de Letras mais antiga do Brasil, fundada em 1894. Eu ocupo a cadeira número 26, que tem como patrono Manuel Soares da Silva Bezerra, que é inclusive pai ou melhor, irmão do Antônio Bezerra e pai do Israel Bezerra. Então isso dá bem uma ideia de quanto ele foi importante, inclusive a família, na vida cultural do Ceará. Era um católico fervoroso, conservador e um grande polemista, que deixou várias obras escritas, artigos em jornal e, sobretudo, na língua portuguesa. Ele era um gramático, professor do Liceu do Ceará. Coisa que aconteceu naturalmente. Aliás, quase tudo na minha vida. Eu me programei pouco. E até algumas coisas que eu programei, terminei não cumprindo. Porque foi naturalmente. Se eu tivesse que localizar um ponto de partida, eu diria que era a biblioteca do meu pai, que não era uma grande biblioteca, mas tinha muitas obras, principalmente da literatura brasileira, algumas da literatura universal e enciclopédias, né? Porque nessa época era muito comum, não havia a facilidade da internet hoje, então o conhecimento estava muito acumulado, guardado, contido nessas enciclopédias, né? Eu até ainda herdei alguma que pertencia à biblioteca dele. Pois bem, e outra coisa também muito comum na época eram as coleções, principalmente da editora Jackson, que era uma editora americana, e da Zé Olímpio. Então era muito comum na época vendedores de livros, somente dessas coleções, dessas enciclopédias, irem aos consultórios médicos, escritório de advogados, no comércio, vendendo essas coleções. Eu mesmo me lembro ainda, já médico no Hospital Geral de Fortaleza, havia um vendedor que circulava lá vendendo coleções mais recentes, da editora Aguilar, a obra de Machado de Assis, a obra completa, essa de Queiroz e assim por diante. Então, eu me lembro que passava tardes, às vezes, deitado num sofá que tinha na biblioteca, lendo. E até peguei a biblioteca do Machado de Assis, a coleção do Machado de Assis, estava lá, que era da Jackson, e que eu tenho aqui na minha biblioteca, eram 35 volumes.
se eu não li todos, li quase todos os volumes. Não me lembro muito de ter lido a parte de teatro. E eu botei na cabeça, era um adolescente praticamente ainda, de ler aquela coleção integralmente. Por isso mesmo, muita coisa eu não guardei, mas acho que ficou um subsídio, vamos chamar assim, interiorizado. Eu mesmo não tenho consciência do que ficou e que me foi muito útil para escrever e para cultivar o hábito da leitura. Daí em diante as coisas foram marchando, não é? E eu tive sempre um certo apego até material ao livro, pela forma do livro, pela sua confecção, pela a parte gráfica, pelo o design do livro. E fui, então, me aprofundando e ampliando esse contato. Mas o ponto de partida foi a biblioteca do meu pai, que também nunca chegou para mim e diga, leia isso, leia aquilo. Conversávamos um pouco sobre os livros, mas eu nunca tive essa imposição que muita gente quer, porque não há ainda uma forma segura de induzir alguém a ser um leitor. Não há. Até hoje, e recentemente, é um livro atual, moderno, escrito por um grande conhecedor da leitura e da história do livro, ele diz, não há até agora uma forma segura de criar leitores. Há várias coisas que se pode fazer, umas pegam, outras não. E muitas coisas que não se deve fazer. Você sabe que essa é uma pergunta que me fazem, como também, cite os livros que mais contribuíram, e eu tenho dificuldade de responder, porque eu tenho uma característica pessoal que talvez até tenha me prejudicado um pouco na vida, mas por outro lado me fez muito bem. Eu sou um pouco disperso. Eu gosto de muitas coisas ao mesmo tempo. E também gosto de fazer muitas coisas simultaneamente, vamos dizer assim. Então isso, por um lado, é ruim, porque a gente perde um pouco o foco, e por outro lado é bom. Porque, por exemplo, na política, na literatura, na medicina, quando uma coisa não ia muito bem, eu ia para outra. E assim eu me ajustava mentalmente e espiritualmente. Diz até que a literatura é o refúgio do político quando ele não tem mais atuação na vida pública, ou porque terminou a carreira, ou por algum motivo. Então, a partir de quando eu me aliviei mais desses encargos da vida pública, no executivo, no legislativo, e como candidato, que eu fui muitas vezes, eu então pude me dedicar mais e começar a escrever mais. E os autores que me influenciaram na literatura brasileira, o Machado de Assis, o Érico Veríssimo, que é um autor de quem eu gostei muito, o próprio Zé Lins do Rego, e uns livros de que eu já não me lembro bem do enredo, mas que eu guardei na memória. Por exemplo, o Cazuza, que é um livro do Viriato Corrêa, um maranhense. Eu gostei muito desse livro. É outro livro, por exemplo, que me impressionou sempre muito, é um livro de um autor, de um italiano chamado Curzio Malaparte. O livro chama A Pele. É sobre, basicamente, a Itália no fim da Segunda Guerra Mundial. E outro, que é um livro de uma área que eu me interesso muito, que é, vamos dizer assim, a interface entre a medicina e a literatura, que é um livro do Axel Munthe, um autor sueco, né? Esse livro também eu guardei muito, esse autor, foi um livro que me impressionou. Arco do Triunfo, do Éric Maria Remarque,
também foi outro livro que eu guardo sempre como um livro importante. Esse livro é uma reunião de discursos que eu fiz quando estava na Secretaria de Saúde no governo César Carlos. E então eu saí da secretaria com 2 anos, eu não fiquei até o fim do governo, e aí eu resolvi reunir esse discurso e fazer esse livro, que foi impresso pela imprensa universitária. Eu fui, hoje sou aposentado, professor da Faculdade de Medicina, e o desenho da capa é de um querido amigo meu, que é o Liberal de Castro. O próprio título diz o quê? Que eu procurei, na Secretaria de Saúde, apostar, fazer, procurar de maneira determinada realizar aquilo em que eu acreditava. Daí o nome, Um Compromisso Interior. O livro foi publicado quando eu já tinha saído, já tinha deixado a Secretaria de Saúde. Na verdade, eu devo a minha entrada, o meu ingresso na Academia Cearense de Letras ao Cláudio Martins. Cláudio Martins foi presidente da academia durante muitos anos e era um líder. Então ele apontava um candidato, o candidato estava praticamente escolhido, eleito. E os outros sócios aceitavam tranquilamente, tacitamente, a escolha que ele fazia. 1978. Então, eu tinha me tornado, vamos dizer assim, um pouco conhecido no meio da literatura, na parte formal, porque eu, quando saí da secretaria, passei a escrever num suplemento que saía aos sábados, na Tribuna do Ceará, e que era, vamos dizer assim, sob a responsabilidade do jornalista Dário Macedo. Então eu escrevi durante um bom tempo um artigo semanal nesse suplemento, tratando de coisas ligadas à área médica e à literatura. Bom, por outro lado, durante o período em que eu fui secretário de Saúde, aí já também pela segunda vez no governo do Adalto Bezerra, eu consegui, usando o meu cargo, vamos chamar assim, na Secretaria de Saúde, viabilizar a vinda ao Ceará de médicos que tinham uma ligação com a literatura. Me lembro de 2. O grande memorialista, o grande Pedro Nava, que inclusive tinha relações de parentesco com o Ceará, né? E, portanto, eu com isso aparecia assim como uma espécie de mecenas, ajudando a literatura, a própria academia. A vinda do Pedro Nava aqui foi um sucesso. O outro que eu me lembro que trouxe foi um oftalmologista famoso, o Silvio de Abreu Fialho. O Silvio de Abreu Fialho escreveu um livro muito interessante sobre os olhos na literatura, o olhar na literatura. Então, ao lado disso, eu participava de uma roda de escritores, de intelectuais, que se reunia todos os sábados pela manhã na residência do Milton Dias, que era acadêmico, cronista, uma pessoa que marcou realmente a crônica aqui no estado do Ceará. E nós tínhamos essa reunião aos sábados, no fim da manhã. E, portanto, eu terminei
tendo essas relações que certamente colaboraram com o meu ingresso. A minha obra era pequena, não é? Mas eu acho que o meu ingresso se deveu a esse conjunto de fatores. E ingressando na academia, eu procurei corresponder a essa confiança que o Cláudio Martins, sobretudo, e os que apoiaram a minha indicação, aí sim, escrevendo algumas obras de literatura, crítica literária, alguma coisa de história e também alguma poesia. E então, foi por aí que eu procurei, até para honrar a memória do Cláudio Martins, corresponder a essa confiança que ele depositou, vamos chamar assim, precocemente em mim. A minha cadeira é de número 26. O patrono é Manuel Soares da Silva Bezerra, que ficou conhecido como Dr. Suarim. E foi um homem polêmico, né? Ele enfrentou aquele grupo da Academia Francesa, que eram os renovadores, Rocha Lima, Capistrano de Abreu, que preconizavam uma renovação intelectual do Ceará e eram anticlericais e condenavam aquilo que eles consideravam o imobilismo, um marasmo cultural no Ceará, dominado pela igreja. Bom, essa cadeira também foi ocupada durante algum tempo na reforma de 51, foi a última reforma que a academia sofreu, que foi a fusão da Academia Cearense de Letras com a Academia de Letras do Ceará. Então essa cadeira passou a ser ocupada por Andrade Furtado, que também era um homem muito ligado à igreja, com um pensamento conservador, mas um homem de uma formação jurídica importante e que teve uma grande atuação no Ceará como intelectual, como professor de direito e como secretário de Estado, que foi durante algum tempo. Eu sucedi Otacílio de Azevedo. E Otacílio de Azevedo é um homem que se distinguiu por 3 coisas. A primeira, foi pintor. Pintou bastante, foi fotógrafo, foi um daqueles que no início ajudava a colorir fotografia. Nasceu aqui em Redenção, de uma família modesta, humilde, e também foi poeta. Escreveu muita poesia, poesia de qualidade. E o terceiro é que ele deixou uma prole que se destacou na história da cultura do Ceará. Por exemplo, o meu confrade Sâncio de Azevedo, esse professor, crítico literário, profundo conhecedor da história da literatura cearense, além do Sâncio, o Nirês, que é o grande arquivista da fotografia e de documentos do mais diversos tipos da história do Ceará. Ninguém pode falar aqui, nem falar de documentos, se não consultar antes o arquivo do Nirês. E há um outro, que infelizmente já não está entre nós, que era o Rubem de Azevedo. Também escreveu, foi caricaturista, e ele era astrônomo, teve um papel importante na divulgação, na implantação de planetário aqui em Fortaleza. Era um homem ativo. Enfim, o Otacílio de Azevedo, além do legado na pintura
na literatura, ele deixou um clã familiar em que muitos deles se destacaram na literatura, nas artes e na história do Ceará. Quem me recebeu foi o Milton Dias, que era, como eu falei há pouco, um velho amigo das reuniões que nós fazíamos lá na casa dele, regadas a um bom Scott, né? E muita conversa, muito papo, muita informalidade, mas muita discussão também de literatura. Quando vinha um escritor aqui ao Ceará, Fortaleza, era tradicional ele comparecer no sábado, lá na reunião do Milton Dias, que virou um substantivo. Nós nos telefonávamos e dizíamos, hoje vai ter Milton, hoje tem um Milton. Já sabíamos que era essa reunião. Então, foi ele que me saudou. Eu caprichei no discurso, talvez seja um dos discursos de ingresso na academia mais longo, não é? E fiquei uns dias no sítio, lá em Guaramiranga, e levei alguns livros de referência e fiz um discurso longo, com abordagem inicialmente mais ampla, mais geral, sobre arte, literatura, cultura, e depois fiz então o panegírico um pouco do patrono, mencionei rapidamente o Andrade Furtado e me detive em Otacílio de Azevedo, sua vida e sua obra. Mas a minha mulher, que é professora, que é também desse grupo de interessadas na literatura, e escrevia e escreve, fundou aqui grupos de literatura, principalmente das mulheres, o Grupo Seara. Então, ela naturalmente ficou muito feliz, a Maria Beatriz. E depois veio a integrar por méritos e a convite aí do Arthur Eduardo Benevides, que havia sido professor dela na Faculdade de Letras da Universidade Federal do Ceará. Ela ingressou na academia, sucedendo o médico e professor Newton Gonçalves, que era um homem muito culto e que integrou a Academia Cearense de Letras. Então, ficamos assim, reunidos o casamento, né, como cônjuges, e reunidos na Academia Cearense de Letras. Então, primeiro casal na Academia Cearense de Letras. Depois veio o casal Augusto Viana com a Laéria, também são acadêmicos. Mas muitos anos depois, eu também tenho que mencionar aqui a participação que a Maria Beatriz teve na minha ênfase como escritor, como interessado na literatura, principalmente depois que eu deixei o governo em 2006. Eu devo muito a ela a forma como ela insistiu que eu escrevesse, que eu tinha talento para isso, e isso eu diria que foi decisivo também para que eu terminasse fazendo essa produção que está aí hoje nas estantes e que é, vamos dizer assim, o meu legado literário até agora. Ainda pretendo escrever alguma coisa a mais. Para mim, um livro que teve uma grande repercussão foi um livro que eu fiz quando tinha 70 anos, completei 70 anos, que se chama Entre Páginas, Entre Livros. Por quê? Tem textos, não só meu, mas de pessoas convidadas, tem um pouco da minha coleção de marcador de livro.
Eu também sou uma pessoa que coleciona coisas. Pode até chamar de acumulador, né? Que é um título meio pejorativo, porque coleção organizada eu tenho de livros e a de marcadores. Mas junto muitas outras coisas que estão por aí, dispersas e desarrumadas. Então, desse livro, tiramos vários exemplares, o livro é também muito bonito graficamente, e a partir dele nós fizemos uma exposição de marcadores de livro na Biblioteca Nacional de Portugal, lá em Lisboa. E uma coisa que me chamou a atenção foi a forma como muitas pessoas, ao ver o livro e os marcadores, eu guardei um marcador desse, me lembro muito e tal. Então isso também me deu assim um conforto de estar mexendo com a memória também dessas pessoas. E não só a minha, por uma questão de capricho pessoal. Esse foi um livro que eu realmente gostei muito de fazer. Depois um médico vê um homem, que eu fiz reunindo esses artigos de jornal, antes de entrar na academia também, e se seguiram vários outros, né? Por último, lançado brevemente, que foi sobre o poeta Zé Albano, focado na tradução para o português daquelas 4 obras que ele escreveu em inglês e que foram traduzidas em forma de poesia, porque ele fez uma tradução em prosa, com um amigo meu colega no Senado, infelizmente já desaparecido, já falecido, o então senador Belo Parga. Mas aí há curiosidades. Um livro que eu fiz percorrendo o caminho inverso. Hoje em dia, em vez de escrever livro escrito, graficamente, em papel, fazer as coisas virtualmente. Eu, durante um certo tempo, fui muito ativo nas redes sociais. Tinha um blog. Então, eu depois escrevi um livro, blog de papel. Selecionei algumas das postagens e fiz esse livro, blog de papel. Também eu fazia muita coisa no Twitter. E o Twitter tinha para mim na época, depois eu abandonei porque está muita polêmica, muito radicalismo, mas o Twitter para mim tinha um desafio. Na época, depois mudaram, você só podia colocar um texto até 140 caracteres. Então, para mim era o desafio de, com 140 caracteres, você transmitir uma ideia, não é? Então, aquilo para mim era um desafio. E aí, depois eu selecionei algumas dessas postagens no Twitter e fiz um livrinho, inclusive deixando espaços para quem quisesse comentar, como se aquilo fosse uma caderneta de anotações sobre as postagens que eu selecionei, que me pareceram as mais instigantes, até 2 mini contos que tem só 140 caracteres, estão aí dentro do livro. Então, diz o meu amigo Paulo Elpidio, que foi reitor da nossa universidade, e que é um homem muito culto, muito erudito, e um pesquisador, um homem com uma visão de mundo, uma visão acadêmica, universitária do mundo, que eu sempre surpreendo, trazendo à baila assuntos que estão esquecidos ou que ninguém nem conhecia. Eu gosto disso, se não originalidade no tema,
mas pelo menos uma curiosidade de alguma coisa que as pessoas não estão voltadas para aquilo. Eu me sentei e relacionei, até a última vez que eu atualizei, 17 temas sobre os quais eu ainda gostaria de escrever. Acho que não vou conseguir, mas estão lá na minha escrivaninha como um desafio a mais na vida, eu que já tive tantos. Eu acho que a academia, embora muitas vezes criticada, não só daqui, as academias de uma maneira geral, como se fosse algo ultrapassado, algo que cheira a mofo, né? E que não tem mais espaço na contemporaneidade. Elas ainda são instituições que têm um espaço na sociedade. O que elas precisam é se atualizar, não é? Sem perder a sua tradição, o foco nos seus objetivos. Ela precisa se atualizar, se comunicar mais com a sociedade, se abrir mais à sociedade, se tornar mais visível, né? Os acadêmicos escreverem mais, publicarem mais, e de forma que ela seja um organismo mais dinâmico, né? Tenha mais vida, tenha um certo frescor de que ela às vezes carece, para inclusive ser conhecida e respeitada e útil à sociedade. Nos últimos anos, nós estamos assistindo com que a hegemonia da tecnologia e um certo desprezo, um certo descuido em relação às humanidades, como se costumava chamar. Mas se você sentir vocação, se você sentir impulso, entusiasmo, amor às letras, à literatura, às artes de uma maneira geral, atenda esse chamado, atenda essa convocação da sua alma, do seu espírito, e você vai se dar muito bem na vida, mesmo que eventualmente você tenha uma outra atividade, uma outra profissão. Mas seja fiel à sua vocação, seja alguém que atende esse chamado espiritual. Leia, escreva e continue no caminho, que isso vai lhe fazer muito bem durante a sua vida.